Hoje de manhã, meus queridos irmãos, eu queria conversar com você sobre um assunto que foi muito falado aí nas redes sociais, né? Não sei se é do conhecimento de todos, mas eu gostaria que você abrisse comigo aí, por favor, a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9 apenas. Atos, capítulo 13, e versículo 9. Eu queria falar hoje de manhã sobre coração aquecido. Coração aquecido. Atos, capítulo 13. Isso, Felipe já está projetando aqui. Eu vou usar essa versão aí que a gente está adotando. Versículo 9 apenas. Então, muito fácil, muito rápida a nossa leitura. Vamos fazer a leitura então do texto. O texto diz assim: cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos. Vamos orar, meus irmãos? Pedir a graça de Deus, Senhor, sobre nossas vidas. Ó Deus, Pai Santo, nós te louvamos essa manhã, nós agradecemos pelo dia de hoje que começou tão cheio de provas do Teu amor para nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor não se afasta da nossa vida. Entretanto, existem momentos em que a gente percebe isso de uma maneira mais intensa, Pai, que o nosso coração recebe a convicção do céu de que o Senhor está atuando para que a nossa vida cumpra a Tua vontade. Esse é o nosso desejo nessa manhã, Senhor. Que a Tua palavra hoje nos fale da verdade, da necessidade de vivermos uma vida incendiada, chamada para viver completamente abrasada, queimada pelo Senhor. Que nós tenhamos esse desejo em nós, Senhor, que seja aceso em nós pelo próprio Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma poderosa luz que ilumina a vida de outras pessoas, porque reflete a glória de Cristo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa semana completou aniversário uma experiência de um homem de Deus muito famoso. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nele. John Wesley. John Wesley foi um dos maiores avivalistas que a igreja já teve. Ele viveu ali no período do século XVIII. E a igreja na Inglaterra foi completamente impactada pela vida desse homem. Eu falei que completou aniversário porque no dia 24 de maio de 1738, ou seja, há 285 anos, completou nessa quarta-feira, John Wesley teve uma experiência que marcou a sua vida profundamente e que, dali até os seus últimos 50 anos, o tornou um homem completamente diferente. Deixa eu ler para você aqui um pedacinho do diário do John Wesley, que foi um grande avivalista. Ele narra que nesse dia, ele narra essa experiência, ele narra dessa maneira. À tarde fui sem grande vontade a uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de 8:45, ou seja, 8:15 da manhã, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma segurança foi-me dada, de que Ele havia perdoado os meus pecados e salvou-me da lei do pecado e da morte. Naquela manhã, meus irmãos, naquele dia, o Senhor Jesus Cristo fez uma obra poderosa no interior do coração de John Wesley e o transformou completamente. Aquele homem que era religioso, que era orgulhoso, que era inseguro, nunca mais seria o mesmo. John Wesley já era cristão. John Wesley já era formado em teologia. John Wesley já era missionário enviado à Virgínia para pegar os índios americanos. Mas naquele dia, 24 de maio de 1738, John Wesley
teve uma experiência profunda com o Espírito Santo que o transformou radicalmente. A igreja mudou, a Inglaterra mudou, mas tudo isso começou de uma forma muito simples. Começou com o coração. E hoje de manhã eu queria perguntar para você, como está o seu coração? Quando a gente olha aqui para o capítulo 13 de Atos, que é o texto que eu escolhi, a gente vê que a igreja está passando por um momento de grande impacto do Espírito Santo. Deus está transformando a vida daquela igreja, mudando o centro da evangelização de Jerusalém para Antioquia da Síria. E a gente vê no versículo 1 que a igreja estava sendo governada pelo Espírito de maneira que andava em jejuns e orações. Havia muitos homens sábios levantados por Deus, como é o exemplo de Paulo, de Saulo ainda, né? De Barnabé e Saulo no versículo 2. E o Espírito Santo então se dirige àquela igreja e separa Barnabé e Saulo para uma missão específica, para uma missão diferente. O Espírito Santo diz: olha, separem Barnabé e Saulo para a missão que eu estou separando para eles. E o que acontece no restante dos versículos, a partir do versículo 3, é que o Espírito Santo envia Barnabé e Saulo para a ilha de Chipre. Eles atravessam aquele local que era a terra natal do Barnabé. Barnabé era natural de Chipre. Eles atravessam a cidade de Salamina e chegam numa cidade chamada Pafos. E ali, na cidade de Pafos, que era a capital da ilha de Chipre, acontece um encontro inesperado dos dois apóstolos com o governador da região, chamado Sérgio Paulo. A palavra de Deus diz que esse encontro foi diferente porque o governador estava desejoso de entender a palavra de Deus. Versículo 7 diz que ele era um homem inteligente, que era um homem que compreendia muito bem as palavras, mas que estava interessado, havia um pendor para a fé. Ele queria entender a palavra de Deus. Mas no caminho surge um profeta judeu que é chamado primeiro de Bar Jesus, que significa filho de Jesus ou filho de Josué, mas o seu nome grego era Elimas. Esse profeta normalmente era aquela pessoa que estava ali do lado do governador, e isso nos mostra a superstição do momento, da região. Esses homens inteligentes contavam com magos pessoais para auxiliá-los no entendimento de algum projeto, alguma coisa no futuro. O que o texto nos diz, meus irmãos, é que no versículo 8, Elimas se põe a atrapalhar o trabalho de Paulo, de Saulo ainda, né, e Barnabé, de pregar o evangelho. Elimas começa a impedir que Sérgio Paulo entenda o evangelho. Então a gente chega aqui no versículo 9, em que, cheio do Espírito Santo, Saulo então tem um embate com esse falso profeta. Eu queria nessa manhã, meus irmãos, apontar aqui para nós 3 evidências da atuação do Espírito Santo no coração do cristão, a partir dessa experiência dos apóstolos, mais necessariamente do apóstolo Saulo, aqui ainda no versículo 9. 3 evidências da atuação do Espírito Santo no coração do cristão. A gente lê no início do versículo 9, cheio do Espírito Santo, Saulo. Primeira evidência da atuação do Espírito Santo no coração é que o Espírito Santo muda a atitude do cristão. Perceba que, se você é um leitor do Atos dos Apóstolos, do livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que Paulo chega ao cristianismo, à igreja, no capítulo 9, ele tem uma grande experiência, e Barnabé é quem o acolhe, em quem o discipula, que o introduz na igreja. Mas a gente sempre vê o escritor Lucas dizendo Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Pela primeira vez na narrativa da Bíblia, Saulo é apresentado primeiro. Saulo aqui nesse momento, nesse primeiro embate, na primeira missão, na primeira viagem missionária, se sente impulsionado pelo Espírito Santo a tomar atitude. Portanto, meus irmãos, é evidência da atuação do Espírito Santo no coração uma vida de iniciativa. O Espírito Santo provoca no coração daquele no qual ele está atuando uma nova forma de agir. Um cristão que está sob a atuação do Espírito Santo tem atitude na sua vida.
O que o Espírito Santo faz não é apenas adiantar Saulo a Barnabé, não é somente fazê-lo ter preponderância, ele começar a estar à frente do outro apóstolo, mas é mudar a atitude, mudar o direcionamento da própria vida de Saulo, ainda como é chamado aqui. Portanto, o Espírito Santo, quando atua na vida do coração, quando tomando essa experiência de John Wesley como o nosso pano de fundo, quando ele aquece o coração do cristão, o Espírito Santo faz o cristão assumir a sua responsabilidade. Se o Espírito Santo está atuando na sua vida, meu irmão, nós e você, eu e você, nós não estaremos nas fileiras de trás do Evangelho. Nós não nos colocaremos sentados como assistentes do que está acontecendo na casa de Deus, na obra de Deus. O Espírito Santo, quando atua no coração do crente, ele impulsiona essas pessoas para a frente das fileiras e os faz trabalhar com atitude. Cristãos cheios do Espírito Santo são pessoas com iniciativa naquilo que fazem. E isso aconteceu com Saulo naquele momento. Segunda evidência do Espírito Santo, meu irmão, a atuação do Espírito Santo na vida do coração do crente. Está na continuidade do versículo. O versículo diz: cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo. A segunda evidência dessa atuação do Espírito é que ele muda também o caráter da pessoa. Não apenas o modo de se reposicionar, não apenas assumir a missão, mas agora há uma mudança evidente na vida de Paulo, de maneira que ele sofre aquela transformação de nome, ele assume o seu nome grego. Era normal os cristãos, ou todos os judeus naquela época, assumirem dois nomes, como era uma época muito cosmopolita, as pessoas transitavam ali para todos os lugares, todo mundo falava pelo menos 2, 3 línguas, a sua língua e o grego também. Então as pessoas tinham o seu nome na sua língua normal, a sua língua materna, e um nome grego. O nome de Paulo, portanto, de Saulo, é Paulo, porque Paulo é o significado do seu nome judaico. Paulo aparece também aqui pela primeira vez, sendo descrito em Lucas, nesse encaramento, nessa experiência de enfrentamento. Saulo passa a ser chamado agora por Paulo, porque existe o evidenciar, o afloramento de uma nova característica, de uma nova postura, de uma nova sensação, de uma nova convicção. O Espírito Santo produz um caráter diferente naquele apóstolo, e agora é como se a gente tivesse aqui o link com o Antigo Testamento, daquelas grandes experiências com os homens de Deus, como por exemplo Abrão, que começou a ser chamado de Abraão, como Jacó passou a ser chamado de Israel. Quando o Espírito Santo age no coração do crente, o crente muda exteriormente. Há uma mudança no caráter, aflora naquele momento, naquele embate, diante da resistência do Espírito Santo, um novo homem se põe diante do Evangelho, para fazer a obra de Deus continuar. Portanto, o Espírito Santo, quando atua na igreja, meus irmãos, nos leva a ter uma mudança de caráter. As sensações mudam, os pensamentos mudam, as convicções se externam. Você vê o Espírito Santo visivelmente na pessoa. E isso aconteceu com Saulo naquela manhã. Ele não mais seria chamado de Saulo. A partir do versículo 9 do capítulo 13, a história da igreja se transforma, meu irmão. A igreja nunca mais seria a mesma. Saulo nunca mais seria o mesmo. Nós nunca mais seríamos os mesmos, porque o Espírito Santo naquele dia transformou o caráter de Paulo, o chamando agora, o caráter de Saulo chamando agora de Paulo, e isso precisa acontecer em nós. Se nós temos vidas que evidenciam a atuação do Espírito em nosso coração, nós vamos aflorar o caráter de Cristo em nós. As pessoas vão olhar para nós e vão ver a glória de Cristo brilhando em nossas vidas. O Espírito Santo se torna visível na vida daquele em que ele atua. E por fim, meus irmãos, o versículo 3 nos traz a última evidência da atuação do Espírito Santo no coração do crente,
que está ao final do versículo, a parte final nos diz que Paulo encarou Elimas nos olhos. A terceira evidência da atuação do Espírito Santo no coração de um crente, de um cristão, é a mudança de postura. Perceba que Paulo, agora não mais Saulo, ele tem uma maneira diferente de encarar as situações. Ele poderia ter falado com Elimas de maneira indireta, o versículo, inclusive, poderia ser poderia trazer uma narrativa da situação, apenas falando sobre o modo de agir de Paulo, apenas falando as palavras que ele utilizou, apenas dizendo uma gesticulação. Mas veja que Paulo encara Elimas nos seus olhos. Paulo tem um contato direto, porque agora a postura de Paulo é transformada. O Espírito Santo provoca no coração um novo jeito que se estabelece. Paulo agora encara de frente, ele não precisa desviar o seu olhar, ele não precisa baixar a cabeça, ele não tem dúvidas, ele não ostenta nenhum tipo de dificuldade, porque o Espírito Santo está com ele está cheio do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo não têm por que desviar o olhar daquilo que está adiante, daquilo que atrapalha o Evangelho. O Espírito Santo produz pessoas ousadas, com coragem, com ousadia, por vontade de fazer a obra de Deus acontecer. E isso aconteceu naquela manhã, no coração de Paulo. O Espírito Santo reveste Paulo de um novo ser, de uma nova coragem, de um novo ímpeto, e faz Paulo olhar diretamente nos olhos daquele homem e enfrentá-lo, como vai ocorrer nos versículos abaixo. Mas eu queria que você notasse que esse texto, meus irmãos, fala que Paulo tem essa transformação, essa atuação do Espírito Santo, que o leva a encarar o obstáculo ao Evangelho, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ele tinha um coração aquecido, movido, transformado pelo Espírito Santo. Eu pergunto para você e para mim hoje de manhã, meus irmãos, será que essa realidade acontece hoje entre nós? Você hoje de manhã pode encarar os seus próprios olhos. Pelo Espírito Santo você tem hoje coragem, você tem hoje condições de olhar nos seus próprios olhos e encarar aquilo que tem impedido o Evangelho acontecer na sua vida. Eu queria terminar com uma frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones fala o seguinte, ele é um grande pregador galês que diz que a época que nós estamos vivendo e as condições da igreja, para não mencionar o mundo, reclamam uma vigorosa convicção da soberania de Deus, da absoluta necessidade da obra do Espírito Santo. E destes outros vários pontos que venho tentando salientar, como ele já havia falado. O que significa que nada menos que avivamento é o que nós necessitamos. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós vamos enfrentar novos desafios como igreja, na vida pessoal. Tenho certeza que cada um de nós tem necessidades específicas diante de Deus, mas nenhum de nós pode perder de vista a absoluta necessidade da atuação no Espírito Santo. Que lembrar do que aconteceu há 785 anos atrás na vida de John Wesley, nos faça hoje de manhã ter a decisão de necessitar de uma experiência de tamanho impacto em nossas vidas, para que nós também tenhamos uma atitude mudada, um caráter revelado, exposto, e uma postura cheia de ousadia no Espírito Santo de Deus. E isso só Deus pode fazer. Que o Espírito Santo, então, atue profundamente na vida da nossa igreja. Diante dos desafios que vamos ter, diante das propostas, projetos, sonhos que temos adiante, que nós continuamos crendo na atuação do Espírito Santo, porque Ele está no meio de nós. Você pode orar comigo nessa manhã pela sua vida? Algo simples aconteceu naquela manhã com John Wesley. Ele apenas escutou a introdução da carta
do comentário de Lutero aos Romanos, da carta aos Romanos. A gente não precisa de muita coisa acontecendo, a gente não precisa de muitos estímulos externos, a gente precisa tão somente do Espírito Santo em nossos corações, para que algo impactante transforme profundamente a nossa vida. E eu peço nessa manhã que você fale com Deus, fale com o Espírito Santo e peça que Ele faça isso acontecer na sua vida. Que Ele faça isso acontecer na vida dessa igreja. Pai Santo, hoje de manhã, meu Deus, nós oramos de maneira simples, Pai. O nosso desejo, a nossa necessidade foi exposta aqui em poucos minutos nessa palavra, meu Deus. Que nós rogamos a Ti hoje é o impacto da glória de Cristo em nossos corações, é o enchimento do Espírito Santo, é, ó Deus, o aprofundamento de nossas vidas na leitura da palavra, na oração diária, Deus, na comunhão contigo todos os dias. Ó Deus, como nós precisamos da atuação do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Vá, Senhor, às gavetas escondidas da nossa alma. Ó Deus, quem dera hoje de manhã nós saíssemos tão impressionados pela convicção de Tua presença em nós, que jamais pudéssemos ser o mesmo. Quem dera, Senhor, hoje de manhã nós escrevêssemos no diário de nossas histórias, que hoje o Senhor nos fez compreender o que significa o Evangelho de Jesus. Eu te peço, Senhor, por essa igreja, meu Deus. Peço, Senhor, que o Senhor a revista com o Espírito Santo, com ousadia, com pessoas firmes, atuantes, de postura, de caráter, Senhor, porque essa igreja é Tua, Pai. Atua sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Usa-nos para o Teu louvor. Faz-nos queimar na obra do Evangelho, Senhor, para que as vidas que aqui estiverem e que sejam atraídas, que caminhem conosco, conheçam, Senhor, que só em Jesus existe salvação. Que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de felicidade. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.